Depois de 4 anos juntos, meu noivo disse: "Você não é digna de ser minha esposa, vou encontrar alguém melhor", e me deixou. Eu apenas ri. Agora a nova namorada dele se casou com outra pessoa, e ele está me implorando para voltar. Eu estive com Elliot por pouco mais de 4 anos. Os primeiros anos foram incríveis. Fomos morar juntos depois de 18 meses. Meus pais não ficaram entusiasmados, mas... Ei, estamos no século XXI. Tínhamos o mesmo gosto para tudo. Ambos maratonavam as mesmas séries, adorávamos experimentar restaurantes locais e podíamos conversar por horas sobre coisas aleatórias. Ele me surpreendia com pequenas coisas. Café esperando na mesa de cabeceira quando eu acordava, me enviando TikToks que o lembravam de mim durante o dia de trabalho. Apenas coisas normais de casal que me fizeram sentir que eu finalmente tinha encontrado minha pessoa, sabe? Quando ele me pediu em casamento no nosso 3º aniversário, eu fiquei mais do que animada. Apenas um momento tranquilo no lago onde tivemos nosso primeiro encontro. O anel não era enorme, o que estava ótimo, mas era perfeito. Eu postei a foto obrigatória do anel no Instagram, liguei para minha mãe chorando e imediatamente comecei a planejar nosso casamento para o verão seguinte. Mas algo mudou cerca de 6 meses depois que ficamos noivos. Foi sutil no começo. Pequenos comentários sobre minha aparência que não eram exatamente elogios. Ele começou a dizer coisas como: "Esse vestido ficaria melhor se você tonificasse mais." Ou: "Talvez você devesse tentar um penteado diferente, algo mais sofisticado." Eu dava risada e deixava passar, mas esses comentários começaram a vir com mais frequência. Então, expandiu-se para além da minha aparência. Ele começou a mencionar como eu deveria ser mais ambiciosa. Ele questionava coisas que eu dizia na frente dos amigos dele, me fazendo sentir estúpida quando eu não sabia algo que ele achava óbvio. Ele até começou a fazer comentários sobre minha família ser simples demais, e como eu precisava me elevar se fosse ser sua esposa. Eu gostaria de poder dizer que imediatamente me defendi, mas não o fiz. Em vez disso, comecei a acreditar nele. Mudei meu cabelo, comprei roupas novas, comecei a trabalhar mais horas. Eu até fiz cursos online porque ele disse que eu precisava ser mais culta. Olhando para trás, é embaraçoso o quanto eu tentei mudar por ele. Mas quando você ama alguém, às vezes você não vê o quão tóxicas as coisas se tornaram até que você esteja se afogando nisso. O ponto de ruptura veio 3 meses antes do nosso casamento. Estávamos conversando sobre os detalhes finais quando ele fez um comentário sobre o meu vestido que ele não tinha visto. Eu sou tradicional nesse aspecto. Ele disse que a mãe dele estava preocupada que eu escolhesse algo esperado, em vez de elegante o suficiente. Quando perguntei o que isso significava, ele simplesmente desabafou. Ele começou um discurso raivoso sobre como ele estava se contentando e estava começando a perceber que eu não era material para a esposa, para alguém como ele. Ele disse que sua família tinha preocupações sobre eu ser capaz de representá-lo adequadamente em círculos sociais. Então vieram as palavras que eu nunca esquecerei. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse que eu não era digna de ser sua esposa, e que ele achava que poderia encontrar alguém melhor. Eu apenas fiquei sentada lá, completamente atordoada. 4 anos juntos, e era isso que ele pensava de mim? Que eu não era digna? Quem sequer diz isso para alguém que supostamente ama? Eu não chorei, eu não gritei, eu apenas ri. Não foi intencional, apenas borbulhou de algum lugar profundo dentro de mim. O absurdo de tudo aquilo me atingiu de uma vez. Este homem que eu estava tentando tanto agradar por meses estava me dizendo que eu não era boa o suficiente, quando a realidade era que ele não era digno de mim. Minha risada, obviamente, não foi a reação que ele esperava. Ele pareceu confuso, depois com raiva, exigindo saber o que era tão engraçado. Eu apenas balancei a cabeça e disse que ele estava certo. Nós não deveríamos nos casar. Mas não porque eu não era digna, porque eu merecia algo melhor do que alguém que me fazia sentir como se eu nunca fosse o suficiente. Peguei minha bolsa, saí do nosso apartamento e fui direto para a casa da minha melhor amiga, Mônica. As lágrimas vieram mais tarde naquela noite. 4 anos é muito tempo para investir em alguém, e perceber que tinha acabado me atingiu com força. Mas por baixo da tristeza, havia esse estranho senso de alívio? Como se eu estivesse carregando uma mochila pesada e alguém finalmente a tivesse tirado de mim. Elliot ligou e mandou mensagens constantemente nos dias seguintes. No início, com raiva, me chamando de dramática e dizendo que eu estava exagerando. Depois, pedindo desculpas, dizendo que não quis dizer aquilo e estava apenas estressado com o casamento. Finalmente, condescendente novamente, me dizendo que eu estava cometendo um erro enorme e me arrependeria de ir embora. Fiquei com a Mônica por 2 semanas enquanto descobria os próximos passos. Cancelar o casamento foi um pesadelo. Aviso de utilidade pública. Seguro de casamento vale cada centavo, pessoal. Mas meus amigos foram incríveis. Eles ajudaram a contatar fornecedores, devolver presentes e dar a notícia aos convidados. Meus pais também me apoiaram, embora eu pudesse dizer que minha mãe estava preocupada com o que as pessoas pensariam. A fofoca de cidade pequena é brutal. A parte mais difícil foi voltar para buscar minhas coisas.
Fui de propósito quando sabia que ele estaria no trabalho, mas ele apareceu no meio do caminho enquanto eu empacotava. Ele alternava entre implorar para eu reconsiderar e me dizer friamente que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Ele realmente disse: "Boa sorte encontrando outra pessoa na sua idade." Como se 29 anos fosse uma antiguidade. LOL. A praias. O que mais me impressionou foi como ele parecia mais preocupado com as aparências do que em me perder. Ele ficava dizendo coisas como: "Todo mundo vai falar sobre isso." E "Minha família já contou a todos sobre o casamento." Nenhuma vez ele disse que me amava ou que sentiria minha falta. Foi quando eu soube com certeza que estava fazendo a escolha certa. Eu encontrei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e me dediquei a torná-lo meu próprio espaço. Foi a primeira vez que morei completamente sozinha. E honestamente foi libertador. Eu podia decorar como quisesse, assistir aos programas que gostava sem comentários e apenas existir sem ser avaliada. O primeiro mês foi difícil. Eu acordava procurando por ele ou pensava em algo que queria contar a ele antes de lembrar que não estávamos mais juntos. Mas lentamente, comecei a redescobrir partes de mim mesma que haviam se perdido em nosso relacionamento. Retomei hobbies que havia abandonado porque ele os achava infantis. Reconectei-me com amigos dos quais havia me afastado porque ele não ia com a cara deles. Cerca de 6 semanas após o término, ouvi através de amigos em comum que Elliot estava dizendo às pessoas que eu tive algum tipo de colapso mental e que era por isso que eu tinha terminado as coisas. Clássico Elliot, reescrevendo a história para proteger seu ego. Pensei em esclarecer as coisas, mas percebi que não importava o que as pessoas pensavam. As pessoas que importavam sabiam a verdade. O que mais me surpreendeu foi quantas mensagens recebi de amigos checando como eu estava e oferecendo apoio. Várias pessoas confidenciaram que haviam notado como Elliot falava comigo e estavam preocupadas. Uma das primas dele até entrou em contato para dizer que estava orgulhosa de mim por ter ido embora. Essa validação ajudou nos dias em que eu duvidava da minha decisão. Durante tudo isso, as mensagens de Elliot tornaram-se menos frequentes, mas mais manipuladoras. Ele enviava coisas como: "Acabei de ver que seu filme favorito está passando no cinema." Ou: "Lembra daquele restaurante que sempre quisemos experimentar? Fui lá hoje." Nunca um pedido de desculpas, apenas migalhas estranhas como se estivesse tentando me lembrar do que eu estava perdendo. Eu não respondi a nenhuma delas. Já se passaram 3 meses desde aquela noite, e posso dizer honestamente que estou melhor do que o esperado. Meu apartamento parece um lar. Eu tenho ido melhor no trabalho. Acontece que eu sou ambiciosa quando não estou sendo informada de que meu trabalho não é bom o suficiente. Eu até comecei a sair com pessoas novamente. Nada sério, apenas encontros. Para tomar café para me lembrar que existem homens decentes por aí. Eu ainda tenho momentos em que sinto falta do que tínhamos. 4 anos é muito tempo, e nem tudo foi ruim. Mas então eu me lembro do rosto dele quando me disse que eu não era digna. E eu sei que fiz a escolha certa. Então é aí que estou agora. Solteira aos 29 anos, recomeçando, e surpreendentemente bem com isso. Eu não sei o que vem a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, estou animada para descobrir. Primeira atualização. Ei, Reddit. Já se passaram cerca de 8 meses, desde meu post original, e uau, tanta coisa aconteceu que senti que precisava atualizar vocês. Primeiro, obrigada por todos os comentários de apoio. Eu li cada um deles, mesmo que não pudesse responder a todos. Vocês realmente me ajudaram durante um período muito difícil. Então, por onde começar? Acho que vou começar com Elliot. Cerca de 1 mês após meu último post, ouvi através de nossos amigos em comum que ele estava saindo com alguém novo. O nome dela é Daisy, e aparentemente ela é tudo o que eu não sou. Vem de família rica, tem algum emprego chique na cidade, viaja cerca de 1 hora para ir e voltar do trabalho e, segundo Mônica, que esbarrou neles, se veste como se tivesse saído de uma revista. Inicialmente, essa notícia me atingiu mais forte do que eu gostaria de admitir. Mesmo sabendo que ele não era certo para mim, há algo singularmente doloroso em ver o quão rápido alguém pode te substituir depois de 4 anos juntos. Tive uma pequena recaída quando ouvi sobre eles pela primeira vez. Passei um fim de semana sentindo pena de mim mesma, olhando fotos antigas e me perguntando se talvez eu devesse ter tentado mais ser o que ele queria. Mas então me lembrei por que terminamos em primeiro lugar. Aquele comentário: "Você não é digna", que mostrou exatamente o que ele pensava de mim. Nenhuma quantidade de mudança em mim mesma deveria ser sobre me tornar digna do amor de outra pessoa. Ou eles te amam por quem você é, ou não te merecem. Isso é algo que minha terapeuta me ajudou a perceber. Sim, eu comecei a terapia após o término, e tem sido incrível. Enfim, me forcei a sair do meu apartamento naquela segunda-feira e me encontrei com a Mônica para jantar. Ela mencionou que o irmão dela ia dar uma festa de aniversário naquele fim de semana e praticamente me implorou para ir. Depois de alguma persuasão e talvez uma taça ou 2 de vinho, lol, eu concordei em ir. E foi lá que eu conheci Wyatt. Ele é o melhor amigo do irmão da Mônica desde a faculdade e estava na cidade para o aniversário. Acabamos conversando a maior parte da noite, primeiro em grupo, e então, de alguma forma, nos encontramos sentados no balanço da varanda tendo essa conversa profunda sobre tudo, desde nossos podcasts favoritos até nossos maiores medos. Não houve pressão, nem flerte estranho.
Apenas essa conexão fácil que eu talvez nunca tivesse sentido. Eu não estava procurando entrar em outro relacionamento. Honestamente, eu estava curtindo minha independência e ainda superando o término com Elliot. Mas Wyatt e eu trocamos números, e ele mandou uma mensagem no dia seguinte perguntando se eu gostaria de tomar um café antes que ele voltasse para casa. Ele mora a cerca de 40 minutos de distância, na cidade vizinha. Aquele café se transformou em almoço, que se transformou em uma caminhada no parque, que se transformou em jantar. Passamos o dia inteiro juntos e pareceu tão fácil. Ele fez perguntas atenciosas e realmente ouviu minhas respostas. Ele falou sobre sua família com uma paixão genuína e nenhuma vez fez qualquer comentário sobre minha aparência, meu trabalho ou meu potencial. Ele parecia interessado em quem eu realmente sou, não em quem eu poderia ser. Começamos a namorar à distância. Se é que se pode chamar 40 minutos de longa distância, LOL. Ele vinha para minha cidade em alguns fins de semana. Eu ia para a dele em outros. Tivemos nossa cota de momentos estranhos de início de relacionamento, como quando o Roomba dele ficou preso debaixo do sofá durante nosso terceiro encontro e começou a fazer um barulho infernal bem quando estávamos tendo uma conversa séria. Ou quando tentei cozinhar para ele e disparei o alarme de fumaça dele 3 vezes separadas. Mas esses momentos apenas se tornaram coisas sobre as quais ríamos, em vez de fontes de tensão. Cerca de 3 meses depois de começar a namorar Wyatt, encontrei Elliot e Daisy na Target. Eu estava temendo esse momento, imaginando que me sentiria com ciúmes ou inadequada. Mas quando os vi, a coisa mais estranha aconteceu. Eu não senti nada. Sem ciúmes, sem raiva, nem mesmo constrangimento. Apenas um reconhecimento calmo de que aquela parte da minha vida havia acabado. Trocamos breves olás, e notei Elliot parecendo surpreso com o quão confortável eu parecia. Daisy foi educada, mas claramente desconfortável. A interação inteira durou talvez 30 segundos, mas pareceu uma enorme vitória pessoal. Mais tarde naquela semana, recebi a primeira mensagem de Elliot em meses. Foi bom te ver. Você parece bem. Adoraria colocar o papo em dia alguma hora como amigos. Mostrei para Wyatt que apenas ergueu as sobrancelhas e disse: o que você quer fazer sobre isso? Sem me dizer como responder. Sem ficar com ciúmes. Apenas apoiando o que quer que eu decidisse. Eu escolhi não responder a Elliot. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Quanto a Wyatt e eu, as coisas progrediram naturalmente, mas não muito lentamente. Depois de 6 meses de namoro, ele sugeriu que eu me mudasse para a casa dele, já que eu estava passando a maioria dos fins de semana na casa dele de qualquer maneira. A casa dele é mais antiga, mas tem tanta personalidade e ele vinha reformando-a sozinho, cômodo por cômodo. A ideia de deixar meu pequeno apartamento era assustadora. Tinha sido meu porto seguro após o término, mas também parecia certo. Morar juntos foi um ajuste. Não é sempre? Tivemos que descobrir onde todas as minhas coisas iriam em uma casa que já estava totalmente mobiliada. Tínhamos ideias diferentes sobre as configurações de temperatura. Eu estou sempre com frio, ele está sempre com calor. Ele deixa os sapatos no meio do corredor. Eu deixo os armários abertos depois de pegar algo. Mas em vez de essas diferenças causarem atrito como acontecia com Elliot, elas apenas pareciam nos equilibrar. Através da Mônica, que continua sendo uma excelente fonte de inteligência de cidade pequena, ouvi dizer que Elliot e Daisy estavam ficando sérios. Aparentemente, ele a levou para conhecer seus pais, algo que ele e eu não fizemos até quase 2 anos de relacionamento. Fiquei surpresa com o quão pouco isso me incomodou. Se alguma coisa, senti um pouco de pena da Daisy, me perguntando se ela estava passando pelas mesmas críticas sutis que haviam corroído minha autoestima. Cerca de 1 mês depois que me mudei para a casa de Wyatt, as mensagens de Elliot começaram novamente. Nada inapropriado exatamente, apenas persistente. Como você tem estado? Soube que você se mudou. Espero que esteja tudo bem. Lembra daquela banda que vimos juntos? Eles estão voltando para a cidade. Cada vez, eu ou não respondia ou mantinha minhas respostas breves e neutras. Eu não contei a Wyatt sobre cada mensagem porque pareciam tão insignificantes, mas também não as escondi. Então veio o dia em que Elliot ligou em vez de mandar mensagem. Eu estava cozinhando o jantar com Wyatt quando meu telefone tocou, e pude ver que era ele. Mostrei a tela para Wyatt, sentindo-me subitamente ansiosa. Você pode atender se quiser, disse ele, me dando espaço para tomar minha própria decisão. Recusei a chamada. Mas Elliot deixou um correio de voz perguntando se poderíamos nos encontrar, porque ele tinha algumas coisas que queria dizer pessoalmente. Depois de discutir com Wyatt, decidi responder a Elliot por mensagem dizendo que estava feliz no meu relacionamento atual e não achava que nos encontrarmos fosse uma boa ideia. A resposta dele veio rapidamente. Eu entendo. Eu só queria me desculpar adequadamente por como as coisas terminaram. Eu disse coisas que não queria dizer. Muito pouco, muito tarde. Mas pelo menos foi alguma coisa. Agradeci pelo pedido de desculpas e deixei por isso mesmo. A vida continuou. Wyatt e eu nos estabelecemos em uma rotina que nunca pareceu rotina. Exploramos novos restaurantes, fizemos viagens de fim de semana, tivemos noites de jogos com amigos. Conversamos sobre planos futuros casualmente. Nada pressionado, apenas possibilidades. E então, 6 meses depois que me mudei, Wyatt me pediu em casamento. Não foi um grande gesto. Estávamos fazendo um piquenique no lago. Não o mesmo onde Elliot me pediu em casamento, felizmente. E ele simplesmente disse que não conseguia imaginar sua vida sem mim.
O anel era perfeito, uma safira vintage que pertenceu à avó dele. Eu chorei, ri e disse sim, sem hesitação. Naquela noite, enquanto comemorávamos com champanhe em nossa varanda, meu telefone acendeu com uma mensagem. De Elliot. Fiquei sabendo do seu noivado. Não sabia que as coisas estavam tão sérias. Espero que você não esteja se precipitando em algo que vá se arrepender. Mostrei para Wyatt, que apenas balançou a cabeça e disse: algumas pessoas nunca mudam, não é? Decidimos que a melhor resposta era nenhuma resposta. E eu bloqueei o número de Elliot naquela noite. Qualquer que fosse o jogo estranho que ele estava jogando, eu não queria mais fazer parte dele. No dia seguinte, compartilhamos a notícia no Facebook. Porque não é oficial até ser oficial no Facebook, certo? LOL. A manifestação de amor de amigos e familiares foi avassaladora. No melhor sentido. Entre os comentários estava um da Mônica que me fez rir. De não digna para digna do melhor homem que eu conheço em menos de um ano. Isso é o que eu chamo de um upgrade. Eu deveria ter ficado envergonhada por ela ter feito referência ao meu término tão publicamente. Mas honestamente, pareceu um resumo perfeito da minha jornada. Marcamos a data do nosso casamento para dali a 6 meses. Nada extravagante. Apenas uma pequena cerimônia com as pessoas que mais importam para nós. Isso é no mês que vem agora. E não estou sentindo nada além de excitação. Sem ansiedade. Sem dúvidas. Apenas a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. E a cereja do bolo de tudo isso. Pela Rádio Corredor, cidades pequenas, eu juro, nada fica privado. Ouvi dizer que Daisy terminou com Elliot na semana passada. Aparentemente, ela se reconectou com um antigo amor e percebeu que tinha se contentado com Elliot. A ironia não me passou despercebida. Então, essa é minha atualização. De ser informada que eu não era digna para encontrar alguém que me faz sentir valorizada todos os dias. Às vezes, os piores finais levam aos melhores começos, certo? Eu atualizarei novamente após o casamento, se vocês estiverem interessados. Obrigada novamente por todo o apoio no meu post original. Realmente me ajudou a superar um dos períodos mais difíceis da minha vida. Segunda atualização. Reddit. Já faz um tempo desde minha última atualização. Quase 6 meses. E estou de volta com mais fofocas para contar. A vida tem sido um turbilhão absoluto. E, honestamente, eu não estava planejando postar novamente. Mas os últimos acontecimentos são muito loucos para não compartilhar. Então, onde eu parei? Certo. Wyatt e eu estávamos noivos e tínhamos marcado a data do nosso casamento. O planejamento do casamento foi tão diferente desta vez. Com Elliot, tudo era sobre impressionar a família e os amigos dele. Com Wyatt, nós apenas focamos no que nos faria felizes. Cerimônia pequena, amigos próximos e família. Nada extravagante, mas tudo significativo. Sem debates sobre se os guardanapos eram do tom certo de azul ou se meu vestido era sofisticado o suficiente. Ainda não consigo acreditar que aguentei aquilo. Cerca de 2 meses antes do nosso casamento, Mônica soltou a maior bomba. Lembram da Daisy? A namorada perfeita do Elliot, que era tudo o que eu não era? Bem, aparentemente ela estava passando tempo com o irmão da Mônica, Barry, enquanto viajava para a cidade a trabalho. Eles começaram como colegas de trem, depois amigos de café, e então, mais que amigos. Ela terminou com Elliot de forma bastante repentina, e ele ficou aparentemente devastado. Eu gostaria de poder dizer que me senti mal por ele, mas o karma pega todo mundo eventualmente, Loel. Segundo a Mônica, ele estava dizendo a todos que quisessem ouvir que Daisy o pegou de surpresa e que ele não merecia esse tipo de tratamento. Soa familiar? Nas semanas que antecederam o casamento, comecei a receber mais mensagens de Elliot. Eu tinha bloqueado o número dele depois do meu noivado, mas ele começou a me mandar mensagens no Instagram. Apenas coisas casuais no início. Me parabenizando pelo noivado, de novo. Perguntando como iam os planos do casamento. Eu ignorei a maioria delas, mas ocasionalmente enviava respostas breves e educadas. Então as mensagens ficaram mais pessoais. Tenho pensado muito em nós ultimamente. E agora percebo que cometi um erro enorme. Mostrei tudo para Wyatt, e ele apenas balançou a cabeça. Na semana anterior ao nosso casamento, as mensagens aumentaram. Podemos conversar? Só para termos um fechamento? Eu gostaria de me desculpar pessoalmente por como te tratei. Você tem certeza de que está tomando a decisão certa? Essa última me pegou. A audácia desse homem em questionar minha decisão quando foi ele quem disse que eu não era digna de ser sua esposa. Parei de responder completamente. Dia do nosso casamento foi perfeito, de todas as maneiras imperfeitas que tornam algo real. Choveu de manhã, supostamente da sorte. Meu véu ficou preso em um arbusto de rosas durante as fotos. E o sobrinho de Wyatt anunciou que precisava fazer xixi, bem no meio dos nossos votos. Mas nada disso importava. Estávamos cercados por pessoas que genuinamente nos amavam por quem somos, não por quem eles queriam que fôssemos. E sim, Elliot tentou me ligar 3 vezes durante o casamento. Minha madrinha, Mônica, é claro, estava com meu telefone e apenas o silenciou. Quando ela me contou mais tarde, nós duas rimos. Imagine pensar que sua ex atenderia sua ligação no dia do casamento dela. Passamos a lua de mel em uma pequena cidade litorânea a cerca de 4 horas de distância. Apenas um Airbnb fofo com vista para o mar. Passamos nossos dias explorando lojas locais, comendo frutos do mar demais
e apenas curtindo estar juntos sem o estresse do casamento. Foi o mais relaxada que me senti em anos. Quando chegamos em casa, eu tinha 17 chamadas perdidas de Elliot, além de uma série de mensagens no Instagram que começavam com "preciso falar com você" e progrediam para "por favor, não me ignore". E finalmente, cometi um erro enorme ao deixar você ir. Mostrei a Wyatt, que parecia preocupado em vez de com ciúmes. "Você quer que eu fale com ele?" Ele ofereceu. "Talvez ele finalmente entenda a mensagem." Eu hesitei, depois assenti. A oportunidade surgiu mais cedo do que o esperado. Estávamos desfazendo as malas da lua de mel quando meu telefone tocou. Elliot de novo. Sem hesitar, Wyatt atendeu e respondeu alegremente. "Alô, telefone da Ruby." Houve uma longa pausa. Então Elliot perguntou se Ruby estava disponível. Wyatt, calmo como sempre, disse: "Ela está um pouco ocupada desfazendo as malas da nossa lua de mel agora." "Aqui é o marido dela, Wyatt. Posso ajudar em algo?" O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente, Elliot gaguejou algo sobre apenas querer nos parabenizar. Wyatt agradeceu educadamente. Disse a ele que apreciávamos o pensamento, mas que Ruby tinha seguido em frente completamente e preferiria não manter contato. Ele não foi rude ou agressivo, apenas calmo, direto e firme. Depois que ele desligou, eu apenas o encarei maravilhada. Sem drama, sem ciúmes, sem insegurança, apenas estabelecendo um limite saudável. É isso que um parceiro de verdade faz. Elliot não ligou desde então. Ele enviou uma última mensagem. "Eu entendo agora. Sinto muito por tudo. Você merece ser feliz." Pareceu a página final de um capítulo que eu estava tentando fechar há muito tempo. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu no último ano e meio, é estranho pensar como fiquei devastada quando Elliot me disse que eu não era digna de ser sua esposa. Na época, parecia que meu mundo estava acabando. Agora percebo que estava, na verdade, começando. Não estou compartilhando esta atualização para me gabar ou buscar validação, embora seus comentários de apoio nos meus posts anteriores tenham me ajudado em alguns momentos muito difíceis. Estou compartilhando porque quero que qualquer pessoa passando por algo semelhante saiba que, às vezes, os piores momentos da sua vida podem te levar exatamente para onde você deveria estar. Wyatt e eu estamos falando sobre comprar uma casa agora. Apenas um lugar para construir nossa vida juntos. Um lugar que seja nosso desde o início, sem fantasmas de relacionamentos passados. Então é aí que estou agora. Felizmente casada aos 30 anos, começando um capítulo totalmente novo e finalmente entendendo o que significa ser verdadeiramente valorizada por alguém. Eu talvez poste mais uma atualização no futuro, mas por enquanto, a vida está boa. Melhor do que boa. Está exatamente como deveria ser. Obrigada por lerem Reddit. O apoio de vocês significou mais do que imaginam. Última atualização. Ei, Reddit! Já se passou quase um ano desde minha última atualização, e eu genuinamente pensei que tinha terminado de postar sobre essa saga. Mas a vida tem um jeito engraçado de te dar um fechamento quando você menos espera. E eu simplesmente tinha que compartilhar este capítulo final com vocês. Então, Wyatt e eu estamos casados há 15 meses. Depois de meses procurando, finalmente encontramos nossa primeira casa juntos há cerca de 4 meses. Uma casa térrea de 3 quartos construída nos anos 90, com algumas escolhas interessantes de papel de parede e uma cozinha que precisava desesperadamente de atualização. Mas tem um quintal grande para nosso futuro cachorro, ainda debatendo entre um Golden Retriever ou um vira-lata resgatado. E é nossa. Ser proprietária de uma casa tem sido uma jornada louca até agora. No dia seguinte à mudança, a máquina de lavar louça decidiu inundar o chão da cozinha. 2 semanas depois, descobrimos que uma família de esquilos estava morando no sótão. E nem me fale sobre a pia do banheiro que borbulha aleatoriamente no meio da noite. Mas, honestamente, resolver esses pequenos desastres juntos tem sido estranhamente divertido. Wyatt e eu formamos uma boa equipe. Ele é melhor no trabalho pesado. Eu sou melhor em organizar o caos. Depois de nos estabelecermos minimamente, decidimos dar uma festa de inauguração. Apenas uma reunião casual na tarde de sábado com cerca de 20 amigos e familiares. Passei dias limpando cada canto, arrumando bandejas de petiscos e garantindo que nosso novo lugar parecesse apresentável, apesar do projeto de pintura inacabado no corredor. A festa estava indo ótima. Mônica trouxe seu famoso dip de frango apimentado. Os irmãos de Wyatt ajudaram a montar os móveis novos do pátio, e todos estavam confraternizando, confortavelmente entre a sala de estar e o quintal. Eu estava na cozinha reabastecendo. O gelo quando Mônica entrou com uma expressão estranha no rosto. Ela me disse que Elliot estava lá fora. Sim, esse Elliot. Meu ex que não foi de forma alguma convidado para nossa festa de inauguração. Aparentemente, ele apareceu completamente sem avisar, carregando uma garrafa de vinho e parecendo um pouco desalinhado. Mônica o interceptou na entrada da garagem e estava tentando descobrir como me contar sem causar uma cena. Minha primeira reação foi aborrecimento. Este era o nosso dia em nossa nova casa. O fato de ele achar que poderia simplesmente aparecer depois de tudo... Mas então respirei fundo e percebi que nem estava nervosa em vê-lo. Aquele nó no estômago que costumava aparecer sempre que eu pensava em encontrá-lo, completamente desaparecido. Eu disse a Mônica para deixá-lo entrar. Parecia mais fácil do que criar drama mandando-o embora.
E fui procurar Wyatt, que estava mostrando ao pai dele o sistema de armazenamento da garagem que ele havia instalado. Quando expliquei a situação, Wyatt apenas ergueu as sobrancelhas e perguntou o que eu queria fazer. Novamente, sem ciúmes, sem bobagens territoriais, apenas apoio. Eu já mencionei o quanto eu amo esse homem. Decidimos cumprimentar Elliot juntos, mantendo as coisas civis, mas não excessivamente amigáveis. Quando saímos, ele estava parado sem graça perto da mesa de petiscos, parecendo deslocado. Ele claramente tinha tomado algumas bebidas antes de chegar. Não bêbado de cair, mas definitivamente solto. Ele me entregou a garrafa de vinho, que, ironicamente, era exatamente do mesmo tipo que ele costumava me criticar por comprar porque não era sofisticada o suficiente. A conversa começou dolorosamente educada. Ele elogiou a casa, fez perguntas padrão sobre o bairro, mencionou o tempo, tudo isso enquanto dava uns olhares estranhos de lado para Wyatt. Eu podia sentir a tensão aumentando, mas mantive as coisas andando, apresentando-o às pessoas como um velho amigo, o que pareceu generoso, mas era mais simples do que ex-noivo, que me disse que eu não era digna dele. As coisas mudaram quando um dos primos de Wyatt mencionou, inocentemente, como Wyatt e eu parecíamos felizes e como éramos perfeitos um para o outro. Elliot murmurou algo em voz baixa que soou suspeitosamente como ela não estaria aqui sem mim. Quando pedi para ele repetir, as comportas se abriram. Ele começou um discurso bizarro sobre como ele me preparou para Wyatt, como suas críticas me motivaram a me aperfeiçoar, e como eu deveria, na verdade, ser grata pelo nosso término porque isso me levou aonde estou agora. Fiquei chocada demais para responder imediatamente. Mas Wyatt interveio calmamente, sem levantar a voz, sem confronto machista. Ele simplesmente disse que, embora estivesse certamente grato por eu estar em sua vida, meu crescimento pessoal não teve nada a ver com ser derrubada por outra pessoa. Ele acrescentou que preferiríamos focar em celebrar nossa nova casa hoje, e talvez este não fosse o melhor momento para essa conversa. Elliot não entendeu a dica. Em vez disso, ele se virou para mim e perguntou se eu já pensei sobre o que poderia ter sido, se ele não tivesse me deixado ir. Palavras dele, não minhas. Como se ele não tivesse me dito que eu não era digna. A maneira como ele disse isso, como se estivesse me fazendo um favor ao considerar me aceitar de volta, instantaneamente me transportou de volta àquela noite, quando ele partiu meu coração e meu espírito de uma só vez. Eu disse a ele, da forma mais gentil, mais firme que pude, que eu nunca penso sobre o que poderia ter sido, porque estou muito ocupada sendo grata pelo que é, que terminar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós dois. E que ser digna não é algo que outra pessoa decide por você. É algo que você percebe sobre si mesma. A expressão no rosto dele era complicada. Surpresa, confusão, talvez até um lampejo de arrependimento. Por um momento, pensei que ele pudesse realmente entender o que eu estava dizendo. Mas então ele olhou ao redor para nossos amigos. Nossa casa, nossa vida, e algo mudou em sua expressão. Ele murmurou algo sobre como eu mudei. Como se isso fosse algo ruim, e que eu não costumava ser tão fria. Antes que eu pudesse responder, Mônica interveio com um timing perfeito. Ela mencionou que tinha encontrado Daisy e Barry no fim de semana anterior no mercado de produtores. Aparentemente, eles estão esperando o primeiro bebê no verão e acabaram de comprar uma casa do outro lado da cidade. Ela nos mostrou uma foto no celular dela e eles pareciam genuinamente felizes. Observar o rosto de Elliot. Enquanto ele processava essa informação, foi como ver alguém resolver um problema difícil de matemática. Ele parecia genuinamente chocado que Daisy tinha seguido em frente tão completamente. Quando Mônica mencionou casualmente que Daisy havia dito a ela que o relacionamento com Elliot tinha sido uma experiência de aprendizado, pensei que ele realmente fosse explodir. Em vez disso, ele terminou sua bebida, murmurou algo sobre ter outro compromisso e se dirigiu para a porta. Wyatt, sempre um cavalheiro, o acompanhou até a saída enquanto eu fiquei para trás com Mônica, ambas tentando não fazer contato visual até que ele se fosse para evitar cair na gargalhada inapropriada. Quando Wyatt voltou, ele apenas balançou a cabeça e disse que Elliot havia perguntado a ele, de homem para homem, se eu era sempre tão teimosa. Wyatt disse a ele que preferia o termo autoconfiante e sugeriu que Elliot pegasse um Uber para casa, já que ele claramente havia bebido. A festa continuou sem mais dramas, embora eu tenha notado alguns olhares curiosos e definitivamente tenha ouvido algumas conversas sussurradas. Vida de cidade pequena. Isso provavelmente será a fofoca local por pelo menos 3 semanas, lol. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Elliot. Desculpe por ontem. Eu não queria causar uma cena. Espero que você esteja feliz. Simples, um pouco ambíguo, mas provavelmente a coisa mais próxima de um fechamento que eu jamais receberei dele. Eu não respondi. Algumas conversas é melhor deixar terminadas. Então é isso, Reddit. A vida não é perfeita, claro. Nosso telhado precisa ser trocado antes do que pensávamos. Nós discutimos sobre quem é a vez de levar o lixo para fora. Eu ainda luto às vezes com os ecos de insegurança que Elliot plantou. Mas através de tudo isso, aprendi que ser digna não é algo que você conquista mudando a si mesma para agradar outra pessoa. É algo que você reconhece quando está finalmente com pessoas que nunca questionaram isso, para começo de conversa. O apoio.
Conselhos e palavras gentis de vocês me ajudaram em alguns dos meus dias mais sombrios. Não postarei mais atualizações, é sério desta vez. Mas estarei por aqui nos comentários se alguém tiver perguntas. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.